Salve pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Primeiro, é impossível não começar aqui pedindo desculpas pra vocês, tá legal? E eu juro que eu tentei fazer, né, o possível, o máximo possível, né? Muito boa tarde a todos, pra gravar e pra poder, né, realmente tá fazendo esse vídeo após a partida o mais rápido possível, né? E o mais rápido possível tá sendo meio-dia do dia seguinte. Eu tô com a roupa do corpo, tá? Tô com a roupa do corpo, pra quem não sabe, não viu, enfim. Eu estive em Campinas, né? Fui lá no jogo e foi uma loucura, né, cara? Tipo, eu não consegui nem fazer o vídeo após a partida, nem aquela live que a gente queria fazer antes, lá direto do Moisés Lucarelli. Foi um clima um pouco hostil, né, por lá, acabou que a gente entrou muito em cima da hora, e aí após a partida rolou tudo aquilo que a gente pôde ver, né. Já era algo, como é que eu posso dizer, premeditado, as pessoas sabiam que aquilo ia acontecer, cara, tem duas torcidas, são duas torcidas que são rivais nas alianças, né, de torcidas pelo Brasil, de torcidas organizadas, certo? A torcida da Ponte, né, do Botafogo, tudo mais. E já daria problema. Deu mais ainda quando a polícia de São Paulo decidiu abrir os dois portões ao mesmo tempo para liberar as torcidas, tanto da Ponte quanto do Botafogo. E é óbvio que houve um encontro do lado de fora entre as duas torcidas. E aí o pau quebrou, né, cara? Foi bomba de efeito moral, gás de pimenta. E aí ficou inviável de fazer qualquer tipo de coisa. A gente teve que se intocar num lugarzinho ali dentro do estádio para não ter nenhum tipo de confusão ali próximo de onde a gente estava. E aí depois, cara, a gente teve que ficar na atividade, né, cara? Pô, fomos lá, pegamos um transporte rápido, pegamos ali as coisas, nossas bagagens e tal, e fomos direto pro ônibus. E do ônibus, cara, eu tava muito morto, eu tava virado, né, e não, porra, eu realmente não consegui nem gravar de madrugada, né, não tinha a menor condição. Enfim, vamos lá. Falando sobre o jogo, gente, e aí já começa falando sobre extracampo. É inacreditável, assim, que é óbvio que a gente não tem que transferir culpa, né, de porrada de organizada pra polícia, né, eu transfiro mais pra justiça, que não individualiza quem erra, né, e quem faz besteira e cai na mão e tudo mais, e aí você tem essas confusões aí todos os dias, né, no mundo do futebol. Algumas acabam vazando pra mídia, outras não, como foi o caso de ontem, que as bombas de efeito moral, elas você teve a fumaça entrando, né, no estádio. Mas agora, eu não entendo assim. A polícia de São Paulo achou que realmente ia ser muito bom liberar as duas torcidas rivais ao mesmo tempo, né? Duas torcidas inimigas ao mesmo tempo. Né? Torcidas, quando eu falo, são as organizadas, não Ponte Pretanos e Botafoguenses. Então é difícil, né, cara? E aí e é um protocolo de segurança em todo lugar, em todo estádio, todo lugar do mundo. Né? A torcida visitante ela fica meia hora, uma hora no estádio para depois poder sair com segurança, certo? E aí não sei qual foi a da Polícia de São Paulo para fazer aquilo. Poderia ter colocado a vida de alguém em risco, né, de inocente em risco e ter acabado em fatalidade. Né? Graças a Deus ficou todo mundo bem. Bom, continuando. Agora falando sobre o jogo. É aquele jogo, cara, que se fosse no meio da tabela, né, se o Botafogo. Se fosse um jogo de Série A, né, o Botafogo em 13º na Série A, Botafogo ali brigando por uma Sul-Americana, brigando por uma pré-Libertadores. É um jogo que eu ficaria preocupado, sabe? Um 0x0 em que o time apresentou pouco contra uma equipe da parte de baixo da tabela, sofreu mais do que, na minha opinião, deveria. Né, foram cabeçados, principalmente na bola aérea, as infiltrações ali por trás dos laterais do Botafogo, teve muito espaço para os jogadores da Ponte Preta trabalharem. Mas o Botafogo também criou, né, cara? Teve um gol, ainda bem que foi bem anulado, né, cara? Porque, pô, odeio o gol do Botafogo mal anulado. O Carlinhos realmente estava impedido, o gol do Navarro. O Carlinhos colocando uma bola no travessão, o Botafogo chegando algumas vezes, teve o gol do Ronald perdido. Fato é que a Ponte estava num bom dia, né? Essa é a minha opinião. A Ponte Preta, ela começou com todo o gás, né, todo o vapor, e depois deu uma consolidada na sua defesa. E o segundo tempo foi muito parecido. Tanto é que o Botafogo conseguiu, né, dominar as ações no fim da partida. E foi muito legal, né, cara? O Botafogo ele conseguiu imprimir um volume, né, para cima da Ponte Preta, mas faltou o gol. Em determinados momentos eu acho que os jogadores do Botafogo pecavam em não conseguir chutar ou não conseguir criar pelo corredor central. Aí que eu acho que vem o adendo. O Chay, ele faz muita falta nesse sentido, né, cara? Porque é uma criatividade ali num espaço muito curto ali que aquele local ali
antes da meia-lua, vamos colocar assim, cara, em que você pode dar uma tabela, né, cavar uma falta. O Botafogo teve muitas faltas ali, né, na entrada da área, uma delas foi no travessão do Carlinhos. Mas, por exemplo, o Marco Antônio, né, que, na minha opinião, fez até um bom jogo, né, mas ele tem uma característica diferente. Ele não vai para aquele um contra um naquele curto espaço. Ele prefere ganhar espaço pela lateral, ele lateraliza muito o jogo, aí abre no Varley, que faz o arco, o Wagner Diego Gonçalves estava muito bem marcado, ou ele mesmo abre na ponta. Então, ontem o Botafogo teve poucos espaços, a Ponte Preta fez um jogo defensivo bom, certo? Embora a gente tenha visto uma postura diferente, eu não acho que o Botafogo recuou, se satisfez com o empate, o Ronald perdeu um gol que, ao meu ver, poderia ter dado a vitória para o Botafogo. Mas foi um jogo assim que demonstra um pouco da fragilidade do Botafogo em controlar, né, em dominar completamente, na verdade, o adversário fora de casa, certo? É uma marca desse time, né? Foi o planejamento feito pelo Anderson Moreira, né, cara, de aproveitar o mando de campo. E qual era a missão? Subir. E o Botafogo tá subindo, né? O Botafogo tá muito próximo de subir. Pela combinação de resultados, acabou se tornando, assim, um meio de semana que a gente pensava que poderia ter sido apoteótico, né, cara? Vamos dizer, ou o Goiás ou o CRB tropeçando, a gente ganhando, e ia ser uma loucura, a gente voltando aqui pro Rio. Não foi bem assim, foi meio murcho, né, cara? O Goiás ganhou. Tudo bem que o bom disso é que o Coritiba perdeu, o Botafogo abriu mais um ponto de vantagem em relação ao Coritiba. O Botafogo agora está com 2 pontos à frente do Coritiba e tendo um jogo em casa agora na próxima segunda-feira. O CRB venceu o Londrina e o Botafogo empatou. O Botafogo empatou o jogo. O Botafogo empatou a partida em 0x0 com a Ponte Preta, né, cara? É óbvio que tem que melhorar o seu índice como visitante pro ano que vem, pensando em ano que vem, mas a missão era subir, gente, né? E o Botafogo ele concretizou a missão e conseguiu mais um pontinho e aumentar a distância em relação ao Coritiba. E o próximo jogo do Coritiba, por exemplo, cara, deixa eu ver aqui. Coritiba jogos, tá aqui. O próximo jogo do Coritiba é diante do Brasil de Pelotas, né? Aí realmente Coritiba tende, né, por exemplo, a conseguir uma vitória. O Botafogo tem que imprimir um volume contra o Operário. Claro que o Operário é mais time que o Brasil de Pelotas, certo? Mas, enfim. Fato é que a gente tem uma grande possibilidade de não só carimbar o acesso, né, dentro da nossa casa com 30 mil pessoas, como também fazer toda a situação, né, cara, do Botafogo encaminhar também uma conquista de título, correto? E aí, cara, a gente continua para outros aspectos, cara, até falando individualmente de alguns jogadores. Diego Loureiro, na minha opinião, fez mais uma partida segura, tirando as saídas de bola que realmente ele é muito insuficiente. Daniel Borges, né, ok. Gilvan, apesar de ter cornetado muito tudo mais, eu acho que ele fez uma ótima partida, acho que ele foi muito bem. É claro que a gente perde muito da bola aérea defensiva sem o Carly, cara, mas acho que ele cortou muitas bolas importantes por ali. Canu, né, ok. E na lateral esquerda o Carlinhos, eu acho que ele foi... eu diria que no primeiro tempo ele não foi muito bem, no segundo ele foi bem. No meio campo, né, cara, da galera ali, o Oyama... eu até gostei do jogo do Oyama, né, cara, mas quando ele tem que chegar, quando ele tem que pisar na área, cara, ainda tô sentindo ele um pouco insuficiente. Pedro Castro, regular, dos jogadores que entraram no segundo tempo. Friso não conseguiu acrescentar tanto, o Rafael Moura também não. Rafael Navarro fez um bom jogo, assim como o Marco Antônio. Varley também não achei mal. E o Diego Gonçalves eu acho que estava muito bem marcado, certo? E o Botafogo conquista um ponto, rapaziada. Conquista um ponto importante, né, cara? E é óbvio que a gente já começa, né, a fazer a transição para 2022. Beleza que esse empate foi bom para a classificação. O Botafogo continua em primeiro. Aumentou a distância para o segundo colocado, que é o Coritiba. Tá aí a um jogo, né, de carimbar a sua vaga, o acesso à Série A e pra gente ficar completamente feliz, chorar de emoção. Beleza. Mas e aí? Né? Além disso, o que mais a gente pode projetar? Será que com esse índice fora de casa, o Botafogo ele vai manter essa pegada? Será que é uma marca do Anderson fora de casa, né? Jogar dessa forma e a gente vai ver isso sendo comum, né, nos jogos aí de, sei lá, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série A? Eu não gostaria que fosse, certo? Mas é isso, rapaziada. E eu quero fazer mais vídeos, tá? Ainda temos mais conteúdos, mais coisas aí pra falar, tá bom? Temos mais notícias, mais no sentido de aditivo, não, né, no sentido negativo da parada. Eu quero falar um pouco da falta que o Chay faz nesses contextos. Quero falar um pouco também sobre
algumas situações aí de volta, né? A gente pode ter o gatito relacionado, enfim. Beijo, fui!